Família. É o amor que plantamos em solo fértil, com raiz forte que cultivamos e cuidamos constantemente. Afinal, o que é a família senão vários galhos unidos pela mesma raiz e sustentados por um único tronco? Em todos os domingos de maio, em todas as igrejas presbiterianas de Vila Velha, às 19 horas. Família, não desista da sua. Igreja Presbiteriana em Vila Velha. Realização: Presbitério de Vila Velha. Família, não desista da sua. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Pare aí, deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai explanar esse texto com a bênção do Senhor. Vamos orar? Deus, nós clamamos ao Senhor para que esta reunião seja uma reunião de vitória para as nossas famílias e para os nossos casamentos, através daquele que é o teu sim e o teu amém, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Assim oramos e assim cremos que será. Amém, amém, amém. Eu quero dizer a você que a sua família tem jeito. O seu casamento tem jeito. E daí você me pergunta assim: Welton, você nem me conhece, você nem sabe quem eu sou, você nem sabe em que estágio está o meu casamento, em que contexto está a minha família, como é que você tem essa audácia de dizer que tem jeito para a minha família? Eu tenho essa audácia porque eu creio que a palavra de Deus nos foi dada para ensino, para promover a nossa fé e para repetir em nós aquilo que Deus fez na vida das famílias que estão na Bíblia. Então eu quero convidar você a olhar para uma família que estava à beira de ser destruída, mas confiou em Deus, e um milagre aconteceu e houve jeito para aquela família. Você quer falar de qual família, pastor? Eu quero falar da família de Moisés, mas não de Moisés como pai, não de Moisés como marido. Eu quero falar de Moisés como filho, e eu quero fazer aqui um grande destaque. Hoje é dia das mães, a mãe de Moisés. Como é que se chamava ela, pastor? Então eu quero falar um pouquinho da família de Moisés. É claro que só nesse texto aqui a gente não vai conseguir compreender toda a família de Moisés, mas há alguns textos que estão espalhados pela Bíblia que nos faz compreender o todo, tá bom? Então vamos lá, um pouco da família de Moisés. Lá em Números 26, versículo 59, diz que o pai de Moisés se chamava Amrão e a sua esposa se chamava Joquebede, e que os dois eram da tribo de Levi, e que este casal, Amrão e Joquebede, tinham 3 filhos, Arão, Moisés e Miriam, uma menina e 2 meninos. E quando a gente olha aqui para esse capítulo 2 de Êxodo, a gente vê que essa família teve que lutar muito para ficar unida, para ficar junto. Arão e Joquebede, pais de Moisés, eles lutaram pela sobrevivência da sua família. Eles se negaram a entregar a família de mãos beijadas para a morte. Eles lutaram. Aliás, querido, deixa eu lhe dizer, se você quer um casamento bom, uma família boa, você vai ter que lutar. Você vai ter que suar. Você vai ter que abrir mão de você mesmo. Você vai ter que aprender a ceder, você vai ter que exercer a paciência, você vai ter que ser esticado ao máximo nas suas virtudes. Pastor, e se eu não quiser? Se você não quiser uma família bonita, um casamento bonito, é só não fazer nada. Faz nada. Porque não precisa fazer nada, tudo tende ao caos, tudo tende à destruição. Para que o contrário aconteça, é necessário a gente investir tempo, recurso e energia.
Então veja bem, há muitas forças que estão atuando contra a nossa família. Nós vimos no domingo passado a história de Neemias, e nós vimos como que Neemias desafiou o povo a lutar para que a família não fosse destruída. Se você não esteve aqui domingo passado, quer assistir essa mensagem, só abrindo um parêntese, vai lá no YouTube, digita Igreja Presbiteriana da Barra do Jucu, e aí vai estar lá no topo assim da lista, são 70 e algumas mensagens, é a primeira lá, você acessa e então vê essa mensagem. O tema é lutar pela família vale a pena, tá bom? Fecha o parêntese aqui. E aí veja bem, para que a sua família então cresça, melhore, seja um lugar de bênção, você precisa iniciar crendo que há jeito para a sua família. Eu quero fazer aqui 3 declarações. A sua família tem jeito. Primeiro, porque a sua família está dentro dos padrões de Deus. Olha Êxodo aí, 1 e 2. Vamos lá que a gente vai seguindo lendo. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Casou um homem com uma mulher que era da mesma tribo dele. Aí, gente, aqui já dá para nós extrairmos um princípio. Você que é solteiro, não dá para casar com quem não compartilha da mesma fé que você. Não dá harmonia entre o cristão e o ímpio. Não há harmonia entre as trevas e a luz. Tem que compartilhar da mesma fé. Versículo 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. Então veja, essa família começou dentro dos padrões de Deus. Arão e Joquebede primeiro casaram-se e depois tiveram relacionamento sexual e assim então nasceram os filhos. Tem gente que está invertendo a ordem. Quando você inverte a ordem, a coisa fica feia. Aí você diz assim: pastor, a vaca já foi para o brejo. Começamos errado lá em casa. Lá em casa foi tudo pelos avessos, a coisa foi toda começada de qualquer jeito. E aí, não tem jeito para nós não? Não, calma aí. Começou errado. Encontrou-se com Cristo. A graça de Deus te alcançou. A cruz brilhou nos seus olhos e agora você é dele. Você pede perdão. Regulariza a situação. Se não está casado, casa, acerta a vida, para que o diabo não fique lançando acusação no seu rosto, tá bom? Em segundo lugar, a sua família tem jeito, porque ela é formosa e linda aos olhos de Deus. Olha o versículo 1 e 2 mais uma vez. Versículo 2, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formosa, escondeu-o por 3 meses. Parêntese. Eu não sei se você sabe, mas o rei do Egito, Faraó, ele tinha ordenado que todas as crianças do sexo masculino tinham que serem mortas. Faraó então determinou as parteiras hebreias, vocês vão lá fazer as parteiras egípcias, melhor dizendo, vocês vão lá, ao fazer o parto de uma hebreia, vocês conferem, se for menina deixa viver, porque mulheres nunca é demais, mas se for menino, vocês matam, tá bom? Matam. Só que as parteiras, elas temeram a Deus, a Sifrá e a Puá. Olha o nome das mulheres, gente, coisa interessante, não é? E daí, então, elas temeram a Deus e não estavam matando as crianças. Faraó chamou aquelas mulheres para um bate-papo, para uma conversa. E aí ele ficou muito irado, ficou ensandecido. Ele disse: agora é o seguinte, a minha ordem para matar as crianças do sexo masculino não se reduz mais às parteiras. Agora eu quero todo o povo do Egito matando qualquer criança do sexo masculino. Como é que vocês vão matar? Pega a criança e joga lá no rio Nilo. Quero ver todas as crianças do sexo masculino morrendo afogada. Que tragédia. Gente, escute bem. Assim como o Faraó, Satanás quer o fim da família. Satanás trabalha para a destruição da família. E a gente tem que lutar contra. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Agora eu lhe pergunto, por que Joquebede e Arão lutaram tanto para salvar a vida de Moisés?
Versículo 2, porque Moisés era formoso. O que isso significa, Welton? Significa que se Moisés não fosse belo de aparência, mas se ele fosse feio, horroroso, se nascesse assim com alguma coisa diferente, a Joquebede então não ia querê-lo? Joquebede só quis Moisés porque ele era um gatinho. Filho bonito tem mãe, né? Filho bonito tem pai. Não. Preste atenção. Esse formoso, essa palavra formoso aqui, é mais profundo do que simplesmente a descrição do exterior. Veja bem, essa história, ela é repetida, um pedaço dela lá em Atos, capítulo 7, versículo 20. E lá em Atos, capítulo 7, versículo 20, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso, preste atenção, não aos olhos de Joquebede, não aos olhos de Arão somente, diz o texto lá em Atos 7:20, que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Então, quando Moisés nasceu, Joquebede olha para Moisés, e a voz de Deus na consciência de Joquebede diz assim: Joquebede, esse menino é formoso aos meus olhos. Eu escolhi este menino, Joquebede. Eu tenho um projeto na vida dele. Ele é formoso aos meus olhos e eu me agradei dele. Então, lute por esse menino. Essa palavra formoso, ela está relacionada com agrado, inteligência e bênção de Deus. De igual maneira, querido, preste atenção, a sua família é formosa aos olhos de Deus. Deus ama a família, é instituição dele. Se você não está vendo formosura no seu casamento, é porque você não está vendo o seu casamento da perspectiva de Deus. Se em algum momento você, marido, olhar para sua mulher e dizer assim: meu Deus, já está feio, está acabadinho, nem com maquiagem está dando jeito mais, nem com progressiva, ai papai. Aí o que você tem que fazer? Você olha para o céu e diz assim: pai, aos meus olhos, tá ó, e aos seus olhos? Aí Deus vai dizer: aos meus olhos ela está uma gata, ela é formosa, ela é linda, eu vejo a marca do sangue do meu filho Jesus na vida da sua mulher, eu tenho um projeto na vida dela, não a abandone. E se em algum momento, mulher, você olhar para o seu marido e dizer: meu pai, o que aconteceu com aquele homem que tinha cabelo? Onde foi parar aquela barriguinha sarada dele, aquelas pernas, aquele cheiro que até quando suado era gostoso? Cadê, pai, aquele homem? Deus está ó. Aí você pergunta: ei Deus, e para o senhor, como é que está? Ele está. Aí Deus responde assim: ele está lindo. Ele é uma bênção, eu tenho um plano na vida do seu marido, eu vejo a marca do sangue do meu filho nele, eu amo tanto que eu preparei um paraíso para recebê-lo aqui. Ei, minha filha, não o abandone, porque ele é formoso aos meus olhos. Fala assim comigo: a minha família é formosa aos olhos de Deus e aos meus olhos. Mas em terceiro lugar, sua família tem jeito, sabe por quê? Porque a vitória é certa, apesar de se estar num mundo controlado pelo diabo. O mundo no qual Moisés nasceu. Para pensar um pouquinho. Moisés nasceu no Egito. Nasceu num tempo em que os meninos não tinham vez. Ele nasce num mundo de governadores cruéis. Não era o melhor lugar para se nascer naquele tempo, embora o Egito fosse o lugar da arte, da riqueza, das grandes pirâmides, dos esplêndidos teatros e outras muitas maravilhas, só que havia ali no Egito muito pecado, muito pecado. Os egípcios eram cruéis e tão cruéis, queridos, que se tem uma idade na qual nós amamos as pessoas,
se é que podemos dizer isso, não apenas reduzindo em tempo, né? Nós amamos as pessoas em qualquer idade, mas se tem um tempo assim que a gente mima mais é quando criança. A gente brinca com os filhos das pessoas, a gente pega no colo, a gente beija, a gente quer brincar. Mas o Egito estava tão poluído pelo pecado que eles queriam matar as crianças, os indefesos. Não é assim o nosso mundo? Sim, é assim. Hoje há muita opressão e morte. Veja como o diabo sempre trabalha contra a vida das crianças. Hoje a grande luta é a liberação do aborto. E nós sabemos que há milhares de abortos sendo cometidos só no Brasil a cada ano. Satanás quer matar ainda no ventre. Por quê? Porque os reinos do mundo não reconhecem a soberania de Deus. Mas, ainda que Moisés tivesse nascido no Egito, ele não pertencia ao Egito. E a nossa família, querido, o nosso casamento não pertence a esse mundo, pertence à pátria celestial. Foi isso que Jesus disse: vocês não pertencem ao mundo. João 15:19. Então, querido, é isso aí. Ajeito para a sua família, tá bom? Por causa dessas 3 declarações que eu acabei de fazer. Mas eu quero, à luz desse texto, ainda deixar alguns elementos assim indispensáveis para dar um jeito na sua família. Primeiro, você sabe que tem jeito. Tem jeito porque mesmo no mundo controlado pelo diabo, Deus é soberano. Tem jeito porque a sua família é linda e maravilhosa. Tem jeito porque ela está dentro dos padrões de Deus. Pois bem, e agora, Welton, onde é que eu me situo dentro da família para eu exercer a minha função, para eu me posicionar, para eu tomar atitudes? Então você tem que considerar alguns elementos aí, elementos indispensáveis para dar jeito na sua família. Primeiro elemento, coragem. Primeiro elemento, coragem. E a gente vê esse elemento nesta história, só que dito pelo autor da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Olha o que diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. O que fez com que Arão e Joquebede não ficassem amedrontados pelo decreto de Faraó? Resposta: a fé. A fé é o instrumento que lança fora todo medo. Os pais de Moisés já tinham outros 2 filhos, Arão e Miriam. E poderiam simplesmente dizer: é só mais um filho, a gente já tem 2, não tem problema não. Não, que não tem problema o quê? Nós não podemos abrir mão daquilo que é formoso aos olhos de Deus. Podemos ter 30 filhos, o 31º vai ser amado em nome de Jesus. E eu não ouvi nenhum amém. Nós não podemos abrir mão do que é importante para nós, gente. Nós não podemos nos entregar ao comodismo de não lutar. Tenha coragem de lutar pelo seu casamento. Um amigo meu, irmão, tomou um chifre da mulher e ficou com medo do amante. Nós falamos com ele, é a primeira vez que o camarada, além de ser traído, fica com medo do amante. Quem nem ficar com medo de você é o amante, não você. O cara com medo. Então, irmãos, seja qual for a situação, nós temos que ter coragem. Coragem de lutar por um filho, coragem de buscá-lo lá na zona da boca do inferno, dentro trazer de volta. Mas um segundo elemento, indispensável para dar um jeito na família: casa. Gente, Arão e Joquebede esconderam o bebê Moisés aonde? Aonde? Está aí no texto bíblico, versículo 2 e 3, aonde? Dentro de casa. E não há lugar melhor para esconder as crianças do que dentro de casa. A casa é o melhor esconderijo, a casa é o melhor abrigo, a casa é a maior cidadela de proteção da família. Arão e Joquebede, enquanto puderam, esconderam o filho dentro de casa. As crianças não podem ficar o dia inteiro na rua, pai, mãe.
O menino pode passar mais tempo na lan house do que dentro de casa. A menina não pode ficar enfiada lá na casa dos outros enquanto ela deixa a sua própria casa. Presta atenção, aqui, anota aí, ó. Criança longe de casa está sujeita a toda e qualquer crueldade dos faraós de hoje. Muito cuidado. E você, marido, quanto tempo você passa fora de casa? E você, mulher, quanto tempo passa fora de casa? E por falar em casa, vamos ter uma conversinha agora sobre casa. Domingo passado eu falei sobre casa, tá? Na outra mensagem. Lutar pela família vale a pena, assista lá no YouTube. Mas agora eu quero fazer um outro destaque sobre a casa. Eu quero mostrar a você que a casa, ela fala muito sobre nós e a nossa relação com a família. Além de pastor, vocês sabem, eu sou psicanalista. E esse é um estudo que se faz. A relação de uma pessoa com a casa, eu digo casa parede, eu digo casa piso, casa cozinha, casa sala, casa os móveis. A nossa relação com a casa diz muito sobre a nossa relação com o casamento e com a família. Por exemplo, o quarto bagunçado do adolescente fala o quê? Fala que o mundo interior dele está em desordem. O homem, por exemplo, que não está nem aí para casa está caindo aos pedaços, as telhas quebradas, a torneira não para de pingar, infiltração na casa está com cerâmica quebrada, soleira quebrada, ele não está nem aí. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a família não é prioridade para ele. Claro que é na maioria dos casos. A mulher que não liga para a arrumação da casa, vive batendo perna, corre da casa, fecha a porta, já pediu o marido para colocar mesmo uma porta lá na cozinha para ninguém ver a bagunça que tem lá. O que ela está comunicando com isso? Que ela está em desencanto com o casamento. Que ela está em desencanto com a família, por isso que a casa fica de qualquer jeito. Olha aqui. Sabe aquela casa em que tudo é separado? As coisas dentro da geladeira ficam com nome? Pote de sorvete, é escrito feijão para enganar as pessoas, não é? Ai. Mas sabe a casa onde é tudo separado? Biscoito recheado, põe lá o nome, lacra, passa cadeado, o outro separa o leitinho dele, o outro separa isso, o outro separa aquilo, o outro separa aquilo tudo. Eu morei numa casa, eu era seminarista, nós morávamos em 6, lá era tudo separado, um pedaço da geladeira era de um, pedaço da geladeira era de outro, isso aqui é meu, isso aqui. O que nós estávamos comunicando com essa postura? Que nós não éramos família, era cada um por si, Deus por todos. Tem casa em que é assim, tudo é separado. O que essa casa está comunicando? Aquele irmão que diz assim, você não entra no meu quarto não, e aqui você não entra não, hein? Se entrar o bicho pega. Ou você botar a mão naquele guarda-roupa ali, eu arranco um dente da sua boca. Tem casos que o negócio é feio, gente. Tem casos que o negócio é feio. O que eles estão dizendo com isso? Que a família está dividida, que a família está partida, que a família está completamente separada. Ainda sobre a casa, uma notícia boa aqui para os maridos, preste atenção. Amigão, maridão, enquanto a sua mulher estiver reclamando na sua cabeça, conserta aquele cano, conserta aquele cano, conserta aquele cano, só para não esquecer, conserta aquele cano. Estou indo trabalhar, meu amor, vai com Deus e conserta aquele cano. Você está chegando em casa, ela diz, muito bem, meu amado, conserta aquele cano, e você já está enrolando ela por 6 meses. Sabe o que essa mulher está comunicando para você? Que ela está afim do casamento, que ela está afim da família, que aquela preocupação dela ali pela melhoria é porque ela quer um casamento melhor, representado e visto na exterioridade da casa. Você sabe por que tem muitos filhos que não ajudam em casa? Trabalham fora, ganham dinheiro e não pagam conta de energia, não pagam conta de água, não compra, não põe comida dentro de casa, não abençoa a mãe com nada, não abençoa o pai com nada, não põe dinheiro. O que ele está comunicando? Que ele ainda não sabe o que é família.
Ele ainda tem uma consciência o quê? De bebê. Bebê que é assim, eu tenho um bebê. Aliás, 3 bebês, em que eles querem tudo para eles. A Ana vem para o meu colo, a Elisa vem correndo e diz, eu quero, o Elton Wallace vem subindo, e todos eles me querem para eles, querem a mãe deles para eles. O que é que eles comunicam? Que eles ainda não sabem o que é compartilhar, o que é dividir, o que é dar um espaço. Se você, jovem, trabalha, não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não põe dinheiro dentro de casa, você ainda não sabe o que é família. Infelizmente, tem muitos meninos que só vão saber o papel do pai como marido depois que casar. Muitas meninas só vão saber o papel da mãe como esposa depois que casar. E tem muitos aqui, que só vão dar valor ao pai e à mãe depois que tiver filho. Mãe, você passava isso tudo com a gente, mãe. Mãe do céu, pai, como é que o senhor dava conta de pagar tudo? Ah, agora miserável, agora você sabe como é que é, né? Agora, mas por quê? Por que você não pega agora, solteirão? Tá me ouvindo aí, Pega, aprende. Um outro elemento indispensável para dar um jeito na família. Vamos em frente. Tempo. Versículo 2 e 3. Escondeu-o por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Essa Joquebede tinha noção de tempo, esse Arão tinha consciência de tempo. Por 3 meses eles puderam esconder Moisés em casa. Depois disso ficou muito arriscado. Qual é a lição? Qual é a lição que a gente tira aqui para nós? É a de que nós precisamos entender que há tempo para todas as coisas. E felizes são os casais e as famílias que discernem o tempo de cada coisa. Casais e famílias bem-sucedidas são aquelas que andam juntas no compasso do tempo. No compasso do tempo. Por exemplo, há tempo de comer todas as coisas. E há tempo da gente fazer uma reeducação alimentar. A minha esposa está numa dieta, está numa reeducação alimentar. E aí, sexta-feira, eu fui comprar uma camisa para mim. Ana Luísa foi até o trocador. Irmãos, pelo amor de Deus, eu estou com a barriga muito grande. Na hora que eu botei a camisa, aí aqui em cima deu um volumezinho, achei até bonitinho assim. Aí quando eu olhava para baixo, aquela barriga de tal tamanho, eu falei, não, aí quebra. Falei, Ana Luísa, vai lá, pede a mamãe para mandar um AG, porque essa M aqui não dá não. Comprando tudo G agora para ver se esconde um pouco a barriga. E estou comprando cor preto e azul marinho para dar uma disfarçada ainda maior. Aí minha esposa está na dieta. O que eu estou fazendo? Pelo menos dentro de casa eu estou tentando manter a dieta. Fora não. Fora. Irmãos, ou você é feliz comendo, ou você é feliz se vestindo. É uma pena que não dá para ser feliz dos 2 jeitos. Eu queria ser feliz comendo e me vestindo, mas hoje eu estou sendo mais feliz comendo. Eu vou quebrar todos os espelhos. Ô, papai. Então aí, a família, quando ela pega o tempo, assim, o time, então o que eu vou fazer? Não vou levar pizza para dentro de casa. Se eu for comer porcaria, eu vou comer pela rua. Não vou tentar a minha mulher. Não tentarás a tua mulher, tua companheira. Há tempo, gente, de comprar todas as coisas que puder. Eu lembro quando eu morava lá em Araçás, início do casamento, a gente não tinha uma condição financeira tão boa, naquela época as coisas não eram mais apertadas, eu falava com a Grazi, Grazi, segura, vem aí o dia de glória e será a sua glória. A gente aguardando dinheiro, chegava o dia de glória, eu falava, toma esse dinheiro aí, vai lá e compra o que você quiser. Aí ela ia, comprava para ela, comprava para mim, eu digo, agora, nada de sapato, nada de tênis, nada de roupa, até o ano que vem. Gente, há tempo para tudo. Olha, há tempo em que os pais devem falar de sexo com os filhos, mas chega um tempo em que o assunto deve ser trazido, não de qualquer maneira, mas à luz da Bíblia.
Há tempo em que a mãe deve conversar com a filha sobre menstruação. Tem algumas meninas, isso relato de meninas que hoje são mulheres, falaram, pastor, minha mãe não falou comigo sobre menstruação, e a primeira vez foi na escola, pastor, que vergonha. Há tempo em que o pai deve conversar com o filho sobre masturbação. Seu menino vai tomar banho 2 horas todo dia. O que é isso, filho? O que está acontecendo? Conversa com esse menino, 12 anos, 13 anos, 14 anos, o menino pode morrer. Teve um que morreu lá no Nordeste do país. Saiu no jornal. Estou falando sério. Saiu no jornal, o menino morreu de tanto se masturbar. Conversa, pai, com esse menino. A mulher Joquebede, ela tinha noção de tempo. Teve um outro momento que ela percebeu a virada da estação. Chegou um momento da vida do filho de Moisés que ela teve discernimento para agir, versículo 10. Olha o versículo 10 aí. Olha que mulher espetacular. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Chegou um momento que ela disse assim, filho, a selita acabou. Não tem mais leite selita para você. Agora, chegou a hora de você ir para sua mãe adotiva. Chegou a hora de você estudar lá no Egito, no palácio de Faraó. Chegou a hora de você trabalhar. Ei, pai, mãe, largam de ser bobos. A maioria aqui ralou pra caramba para chegar até onde chegou. Aí hoje fica, não, meu filho, vai só estudar, meu filho. Uma marmanjo de 17 anos, nem um banheiro lava. A menina tem 18 anos, não sabe fritar um ovo. Você acha que ela a vida já começa assim, tendo empregada doméstica e tal? Virou o tempo. Eu lembro quando eu era adolescente, sentia muito sono. Eu ia dormir à tarde, minha mãe não deixava, não. Não, meu filho, vai dormir não. Levanta. O medo da minha mãe era que eu fosse preguiçoso, gente. Ai, que esse moleque não gosta de serviço. Vai dormir não. Põe seu filho para trabalhar, mercado de trabalho, hora de estudar, hora de trabalhar. Uma cultura boba. Os brasileiros estão aí, o cara ganha 7 mil, ganha 10 mil, ganha 15 mil, se acha o tal. Não, meu filho, precisa trabalhar não, minha filha precisa trabalhar não. Enquanto o papai estiver dinheiro aqui, tu não vai fazer nada dentro de casa. Vai fazer nada? Então dinheirinho, pai, toma aí, R$300. Pai, dinheirinho aí, R$500. Ah, meu irmão, vai aprender o valor do dinheiro, meu filho. Sabe como é que a gente ganha dinheiro capinando um quintal? Lá nos Estados Unidos, nunca morei nos Estados Unidos, mas estudo muito sobre os Estados Unidos, sei um pouco da cultura dos Estados Unidos. Eu estava lendo um livro de um cara que morou muito tempo nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre essa diferença de cultura. Ele falou, lá nos Estados Unidos, o cara é rico, ganha muito mais do que um rico brasileiro. O filho dele chega a 16 anos, põe o filho para trabalhar no Lava Jato, põe o filho para trabalhar no McDonald's, põe o filho para trabalhar em algum lugar, sabe para quê? Para o filho não virar herdeiro, e sim sucessor, saber o valor do trabalho. Então, pega o tempo, chegou a hora, meu filho, chegou a hora, minha filha, bora para a vida. Um outro elemento, vamos em frente, um outro elemento indispensável para dar um jeito na família. Eu vou passar correndo aqui porque eu quero destacar um outro negócio. Criatividade misturada com esperança. Olha o versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Junco é mato, gente, que dá na beira de rio. Pegou aquilo ali e fez um cesto, calafetou com betume e piche, uma espécie de isolante, de algo impermeável, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Ei, quando eu estudava na escola bíblica dominical, me ensinaram que a mãe de Moisés pegou ele, colocou no rio, que as águas foram levando, e aí então a filha de Faraó, vindo se banhar, olhou, nadou, pegou o cesto e trouxe. Nada disso. Joquebede e Arão, eles eram espertos. Pegaram, fizeram aquilo ali e colocaram num lugar estratégico. Colocaram ele firmado ali no mato, no carriçal. E colocaram uma menininha para ficar vigiando. Presta atenção, olha aqui.
Eles tiveram o quê? Criatividade com a esperança. A criatividade está sempre vinculada ao futuro. Eu quero criar algo, eu quero fazer algo diferente. Agora, a criatividade só tem lugar dentro de nós quando nós temos esperança. Eu tenho esperança, esse casamento vai melhorar, e aí a criatividade vem. Eu tenho esperança, a minha família vai ficar bonita, aí aparece uma ideia, a criatividade nasce. Tá bom? Vou passar correndo aqui. Outro elemento indispensável para dar um jeito na família, vigilância. Versículo 4. Olha aí o que diz: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Arão e Joquebede colocaram Moisés no cesto, deixaram ali na beira do rio e disseram assim: Miriam, você vai ficar daqui só filmando, hein? Pega seu smartphone, minha filha, fica filmando, tá bom? Nós queremos saber que destino vai dar o Moisés. Ela fica ali, filmando, olhando. Queridos, se quisermos uma família bem-sucedida, nós precisamos orar e vigiar pelos nossos amados. Nós devemos saber o que os nossos filhos fazem na escola, o que eles fazem na rua, o que fazem no fim de semana, quem são os amigos do marido, quem são as amigas da mulher. Irmãos, eu lembro quando eu estudava no Padre Humberto Piacente, meu pai contratou um colega meu que se chamava Anderson, e meu pai chamou aquele menino e disse assim: você vai ser o espião lá na escola para mim, você vai vigiar o Elton, tudo que o Elton fizer, você vai me contar. Que tristeza, gente. Esse menino tocava a sirene, ele saía correndo e ia embora, e eu gostava de ficar mais na escola, jogando bola, conversa fiada. Quando eu chegava lá em casa, meu pai diz: bonito, né? Já estou sabendo o que você fez isso. Papai, nós somos presbiterianos, não acreditamos em revelação não, papai. O negócio é esse. Irmãos, e eu ficava assim: quem é esse miserável delator? Quem é esse X9? Eu odeio fofoqueiro. Mas ali, meu pai conseguia me monitorar. A gente precisa estar vigilante. Nós devemos saber da vida um do outro. Meu e-mail, a senha, minha esposa sabe. Qualquer lugar ela pode entrar no meu e-mail, qualquer lugar ela entra no meu e-mail. Meu Facebook, ela tem a senha. As coisas têm que ser abertas. Todos devem cuidar da segurança, bem-estar e salvação da família. Quem são os amigos do seu marido? Quem são as amigas da sua mulher? A gente precisa estar vigilante. Tá bom? Um outro elemento aí indispensável para dar jeito na família: sugestão. Aqui eu quero um tempinho com vocês. Sugestão. Preste atenção aqui. O que é sugestão, pastor? O significado aí do dicionário é um substantivo feminino. É o ato ou efeito de sugerir, é uma proposta, inspiração, estímulo, algo que se dá a entender, insinuação. Só que a psicologia, ela tem uma definição para a sugestão. Qual é o significado da sugestão no campo da psicologia? A sugestão, do latim suggestione, é a influência que um indivíduo exerce sobre o poder de decisão de um ou mais indivíduos. Quando acontece sob o efeito de hipnose, é chamado de sugestão hipnótica. Pois bem, embora o termo sugestão dentro da psicologia seja muito mal visto, porque ele tem um ar de manipulação, eu não quero vê-lo num sentido negativo, eu quero ver sugestão aqui, nesse texto e para o contexto familiar, como algo positivo. Pois bem, o que eu quero dizer com sugestão para o bem? Para melhorar o canal de comunicação entre os membros da família. Deixa eu ilustrar isso com o próprio texto bíblico. Olha o versículo 7 e 8 aí. Deixa eu tomar uma água, olha aí para a tela. Então disse sua irmã, ela estava vigiando, ela estava atenta, a princesa com as suas companheiras vieram, pegaram o cesto ali no rio. Então disse sua irmã, filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie
A criança, respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Miriam está ali filmando. A princesa vem, pega o bebê. Os olhos da princesa brilham. Miriam aproxima-se dela e diz assim: Alteza, a senhora quer que eu vá procurar uma babá hebreia para cuidar desse menino? Uma mulher que possa amamentá-lo. Assim a senhora não vai ter aquela trabalheira toda de menino, limpar cocô de menino, xixi de menino, choradeira de menino. Alteza, você quer que eu procure uma hebreia para cuidar desse menino para você? E aí você só vai pegar ele cheirosinho, limpinho, já grandinho? Menina, gostei dessa ideia. Gostei. Vai lá. Traz uma hebreia até aqui que eu quero conversar. Aí Miriam sai correndo, ela chega em casa e diz: mamãe, Moisés parou nas mãos da filha de Faraó, e a filha de Faraó gostou dele, se apaixonou com ele, e quer uma hebreia para cuidar dele, mamãe. Você está falando sério, Miriam? Claro que tô, mãe, vamos lá. Sai as duas desesperadamente até o encontro da Alteza princesa. E aí Joquebede, ao chegar, a princesa diz assim: senhora Joquebede, é o seguinte, eu quero que você leve este menino aqui para mim, quero que você o crie, dê de mamar, limpe ele, põe ele sempre bem cheirosinho, eu quero que você cuide desse menino. E tem mais, eu vou te pagar para isso. Eu vou assinar a sua carteira, você vai ter FGTS, você vai ter tudo, tá bom? Cuida desse menino para mim. Ô, mulheres, mães, vamos abrir um parênteses aqui. Na boa, pense comigo, se não seria uma boa ganhar um dinheiro para cuidar do próprio filho? Ei, papai, estou ouvindo as mulheres falando: repita esse milagre na minha vida, Senhor. Miriam foi fundamental, gente, no desenrolar da história. E qual foi o grande instrumento que essa garota, essa adolescente utilizou? Claro que de maneira até intuitiva. Foi a sugestão do bem. Ei, olha aqui, quais são as sugestões do bem que você tem utilizado para melhorar o seu casamento? Quais são as sugestões do bem que você tem usado para transformar a família? Deixa eu ser muito sincero aqui com vocês. Eu acredito que se nós mudarmos o canal de comunicação, nós melhoraremos no mínimo em 50% da nossa família. Esse ponto aqui, sugestão nessa mensagem, se você aplicá-lo na sua vida, no seu casamento, na sua família, a sua família vai ter um upgrade, assim, ela vai crescer 50%. É mesmo, pastor, o negócio é assim, é. Então, vamos aprender com a Miriam, fazer sugestões do bem para melhorar a família. Como é que a gente faz uma boa sugestão? Uma boa sugestão leve em consideração a vontade do outro. Miriam chega para ela, versículo 7 diz: queres? Queres? Ei, quando você propõe algo dentro da sua casa, você está levando em consideração a vontade do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos ou só a sua? Uma boa sugestão é quando você participa do projeto. Versículo 7, queres que eu vá chamar? Boa sugestão, você participa do projeto. É muito fácil ficar falando: varre essa casa, limpa esse telhado, faz o almoço, troca os meninos, vai trabalhar, traz dinheiro para dentro de casa, compra isso, compra aquilo, mexe nisso. É fácil, fácil. Traz um copo de água para mim. Agora eu quero um café. Traz um pedaço de queijo. Foi, sim senhor. 2, 3, 4. Não é exército não. Eu estou com uma sugestão para melhorar a nossa família. A minha parte nesse projeto vai ser essa. Aí você está entrando. Olha, eu acho que nós podemos melhorar o nosso casamento fazendo assim, ó. Boa sugestão, você entra. A boa sugestão é quando você fala com todas as letras o seu plano. Versículo 7. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Miriam não escondeu nada.
Não teve aquele jogo de palavras. Ela diz assim: Alteza, olha, eu vou chamar uma hebreia, tá? Não é uma egípcia, não. Alteza, essa que eu vou chamar, ela vai te servir de ama de leite, tá bom? É ela que vai ser a cuidadora. Esse é o meu plano. O que você acha? Ela não ficou insinuando como algumas mulheres. Mulheres, pelo amor de Deus, nós homens, nós somos tapados. E a mulher fica querendo conversar com o marido só insinuando. Mas você não discerniu o meu olhar. Mas quando eu dei aquela jogada de cabelo, eu estava dizendo que eu queria ir para um restaurante, você não entendeu. Hoje não rola não. Homem assim, ó, papá, é isso, é aquilo outro. Um dia eu estava conversando com um casal, aconselhando o casal, e aí o cara falou bem assim: pastor, eu já estou tanto tempo sem sexo com a minha esposa. Falei: rapaz, você pode entrar no livro do Guinness. Aí conversei com ele, um outro dia conversei com a mulher, aí ela disse assim: pastor, é o seguinte, quando ele está assistindo futebol, eu até coloco uma roupinha, e eu passo desfilando assim na frente dele, eu estou afim, mas ele não observa, não vai observar nunca na hora do futebol. Então assim, ó, fala com todas as letras, tá bom? A boa sugestão é quando a relação de ganho para o outro e para todos. Olha o que a Miriam diz, versículo 7, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva, que te sirva, que esteja de prontidão para você, te ama e te crie, e te ajude, e seja teu braço a cuidar da criança? O que Miriam está sugerindo? Alguém para ajudar a filha de Faraó. Na sua sugestão no casamento e na família, há uma relação de ganho para o outro? Há uma relação de ganho para todos. Todos vão sair ganhando nessa sua ideia. A boa sugestão, gente, é quando sempre se termina com uma frase aberta. Versículo 7. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ponto de interrogação. Frase aberta. Boa sugestão é com frase aberta. Miriam não diz como alguns homens cavalos que dizem assim: mulher, ou você faz do meu jeito, ou você pega suas coisas e vai embora, porque aqui é que manda sou eu, tua cabeça. Blá, 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 blá. Miriam também não diz aqui como algumas mulheres: meu marido é o seguinte, ó, ou você faz o que eu quero, ou nós estaremos de greve de sexo por 6 meses dentro dessa casa. Não, nada de pontos fechados. Boa sugestão ficar com frases abertas. Sabe o que prejudica muitos casais e famílias? É a comunicação impositiva entre marido e mulher. Você imagina a Miriam chegando lá e dizendo assim: Alteza, eu vi que você pegou esse menino aí, agora é o seguinte, você vai ter que me ouvir, e você vai ter que me obedecer, e eu tenho uma mulher para cuidar desse menino, e ponto final, e você obedece e paga o salário dela. Onde é que ia dar isso, hein? No mínimo era um tapa na boca da Miriam. Então, parar com essa comunicação impositiva. Eu vou fazer assim, ponto final. E quem quiser vir atrás de mim, que vem, quem não quiser, fica para trás, eu estou nem aí. Não, pera aí, ô doido, ô filho de Deus. Vem cá, ô louco por Jesus. Senta aqui, vamos bater um papo. A mulher começa a trabalhar, chega dentro de casa e diz: pois é, agora eu tenho o meu, todo mês está chegando o meu, e com o dinheiro que eu ganhar, eu vou fazer o que eu quiser, e ninguém se mete, entendeu? Tem pai muito impositivo, mãe muito impositiva. Eu já decidi, eu não volto atrás, e daqui por diante será assim, pronto! Fim de papo. A sugestão é mais poderosa do que a imposição, e também é mais suave, fina e bondosa. A sugestão, ela não quebra o casamento, a sugestão não parte a família. Por quê? Porque está sempre de frase aberta. Então, querido, olha aqui, mude o seu estilo de comunicação para a sugestão e serás mais feliz. Quem entendeu, diga amém. O último elemento que eu quero falar aqui, vou passar correndo: soberania. Sabe o que não pode faltar na sua família? Sabe por que há jeito para a sua família?
Porque nós temos acima de nós um Deus soberano. Olha o versículo 5, o versículo 6, queridos, olha com muita atenção. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Esses dois versículos registram a coisa mais inusitada, mais impensada, mais surpreendente de acontecer naqueles dias. A filha de Faraó, em vez de matar como seu pai estava querendo as crianças, ela tornou-se um grande exemplo de adoção para o mundo. Ela adotou uma criança. Veja bem, por que aconteceu ali uma cena assim, tão surpreendente? Porque as princesas egípcias, segundo alguns estudiosos, elas não tinham o hábito de descerem até o rio Nilo para se banhar. O rio Nilo era um ambiente público e estas princesas não poderiam estar em ambientes públicos de qualquer maneira. Então elas tinham no palácio os seus banheiros privativos. Então essa, muito provavelmente, foi uma ocasião excepcional, totalmente inusitada da princesa. A filha de Faraó está tomando banho ali naquele rio, justamente no tempo em que Moisés estava posto ali. Mas preste atenção, se os historiadores estão realmente certos do que eles falaram, nós sabemos que, historicamente falando, a mão de Deus estava por detrás de tudo isso. A mão de Deus estava em ação. Deus estava usando o ato de fé e de coragem dos pais Arão e Joquebede para cuidar do seu filho Moisés, que seria o libertador. Enquanto isso, Deus está trazendo a princesa para se banhar. Há uma convergência de horários, há uma convergência de lugares, para que aquela mulher então pegasse aquela criança e se tornasse mãe dele. Preste atenção, não se desespere com os problemas, não desista da sua família, porque eu estou pregando nesse culto sobre um Deus que é soberano, que tem todo o poder e é capaz de fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Eu concluo essa mensagem lhe dizendo que Deus é perito em fazer os planos do diabo se voltar contra ele mesmo por causa da sua soberania. Irmãos, eu dou risada com esse texto aqui, porque eu vejo 3 ironias de Deus na história. Aquilo que o diabo estava armando através de Faraó contra os casais e as famílias, Deus reverteu em bênção para essa família de Moisés. Olha aqui, o que o diabo está tramando contra o seu casamento, a sua família, Deus vai reverter em bênçãos para você. Primeira ironia: graças à sugestão de Miriam, a mãe de Moisés foi contratada para criar o próprio filho. Recebendo por isso. O Faraó está querendo matar e Deus olha e diz: ah, é isso que você quer? Vou te fazer passar uma vergonha na história. Vem cá, ô filha de Faraó. Vai lá, pega aquele menino, contrata a mãe dele, você vai pagar a mãe dele para cuidar dele, para o seu pai largar de ser besta. É tradução welta, assim, das palavras do Eterno, tá bom? Segunda ironia: Faraó desejou destruir Israel, não é? O povo estava crescendo, multiplicando, eles vão matar todo mundo. Mas sem saber, a ira de Faraó estava levando Moisés a ser treinado dentro da sua própria casa, para um dia, no futuro, ele voltar até o Egito para ser o grande libertador do povo de Israel. E quem é que estava pagando a conta da escola de Moisés? Faraó. Quem é que estava bancando a comida de Moisés? Faraó. Quem é que estava comprando roupas para ele? Faraó. Faraó,
Você vai bancar, você vai sustentar aquele que um dia eu vou trazer ele de volta para te destruir. Ele vai ser treinado aí dentro, vai descobrir todas as suas estratégias, vai conhecer tudo dessa terra, porque é ele, o seu filho, o filho da sua filha, que eu vou levantar para te destruir. É o seu neto adotivo que vai botar esse império abaixo. Aleluia. Irmãos, realmente não existe nada que pode conter os planos de Deus sobre a nossa vida. Deus vai ironizar com aquilo que o diabo está levantando contra os nossos casamentos e contra as nossas famílias. E a terceira ironia, sabe qual é? É que o bebê Moisés, ele foi de certa maneira lançado no rio Nilo. E o que era o grande rio Nilo? Naqueles dias, era o instrumento de morte de Faraó. Está aí, capítulo 1, versículo 22. Só que veja bem, o grande rio que era um instrumento de morte, Deus o tornou em meio de salvação. Aleluia. Qual é o nome de Moisés mesmo? Moisés, gente. Vocês estão vacilando. Quem deu o nome a Moisés? Joquebede ou a filha de Faraó? A filha de Faraó. E o que significava Moisés? Porque das águas o tirei. O papai dela está tentando afogar os meninos, aí vem a filha dela e vai lá e resgata alguém das águas. Moisés foi salvo pelas águas de um rio. E eu encerro falando o seguinte: eu e você também só podemos ser salvos por uma água. E a água é descrita na Bíblia como água viva. E essa água viva é Jesus Cristo. Aleluia, o Filho de Deus. Deus abençoe você que está na internet, nos assistindo, que essa palavra possa tocar o seu coração e que você possa entregar a sua vida a Jesus, água viva, aquele que pode fazer rios fluírem do nosso interior. Deus te abençoe.